me deixou, por quê? A maneira como agimos, os atos que fazemos e tudo o que falamos provavelmente irão moldar a forma como somos vistos. Vivendo em sociedade com incontáveis pessoas que acabamos nos esbarrando todos os dias, nós estamos sendo constantemente julgados, apontados e classificados por todos que nos enxergam. Mas será que estamos mesmo sendo vistos dessa forma? Ou nós pelo menos estamos sendo vistos? Eu li o mangá de Yu Yu Hakusho muitos anos atrás e recentemente eu resolvi assistir o anime. Não só pela dublagem incrível, Tá pensando o quê, filho? Rapadura é doce, mas não é mole, não. mas também para relembrar uma obra que eu guardo com tanto carinho. Logo no primeiro episódio, vemos a cena que será o norte para o primeiro arco da obra e para toda a história em si, a morte do protagonista. Porém, o que chega para Yusuke não é a morte em si, e sim um estado espiritual onde ele está apto a fazer o teste para ressuscitar. Ah, teste da ressurreição. Isso é bobagem. Eu tô fora. Mesmo que tenha recebido a chance de ressuscitar, o próprio se nega, alegando que não tem nada a ganhar e que seria melhor continuar daquele jeito. Afinal, ninguém se importaria se ele morresse ou não, dizendo que até mesmo sua própria mãe levaria uma vida melhor sem ele. Mas será que Yusuke era mesmo tão ruim assim, a ponto de não ter nenhum amigo que se importe com ele, ou até mesmo de sua própria mãe ficar feliz com sua morte? No decorrer do episódio, vemos ele tendo uma pequena discussão com sua amiga Keiko, que o repreende por matar aula e principalmente por ele levantar sua saia e ver sua roupa de baixo. Ah, é branca, mas tá meio suja. Em seguida, outras amigas de Keiko preocupadas com ela a confrontam sobre sua amizade com Yusuke, alegando terem medo dele e a recomendando que pare de falar com ele. É verdade, Keiko. Dizem que ele já juntou 2.000 bandidos. Ah, que nada. Isso é conversa fiada. Embora ele não tenha juntado 2.000 bandidos para sua gangue, é fato que alguns alunos têm medo dele, e nem mesmo os professores parecem ir muito com a sua cara. Em seguida, para piorar ainda mais sua imagem para quem está assistindo, Yusuke volta para casa e discute com sua mãe pelo fato dele ter ido embora da escola ainda em horário de aula. Então, assistindo a tudo isso, será que tem como a gente gostar do personagem? Ou será que ele está certo e seria melhor se ele realmente morresse? Yusuke faz tal afirmação acreditando que sua má fama e má reputação é tudo que os outros enxergam nele, ignorando sua amizade com Keiko e até mesmo o amor de sua mãe. Mesmo depois de morto, ele não considera que alguém tenha uma impressão positiva a respeito dele, e isso me deixou pensativo sobre o fato de nos importarmos tanto sobre como as pessoas nos enxergam. Para escrever esse roteiro, eu resolvi ler alguns artigos sobre o fato de nos importarmos tanto com isso, tendo lido desde Bauman até Freud. A partir disso, eu pude embasar alguns pensamentos que eu tinha e também ter outras reflexões a respeito desse tema. Em primeiro lugar, nossa imagem importa, seja na vida profissional ou pessoal. Faz todo sentido nos importarmos em termos uma boa imagem e reputação. Afinal, desse jeito pode ser mais fácil para conseguir um emprego ou simplesmente novos amigos. Contudo, eu paro para pensar, até que ponto devemos nos esforçar para gerarmos uma boa autoimagem com o fim de agradar outras pessoas? E o que eu penso a respeito disso é, nós não devíamos nos importar tanto com isso. Com exceção do lado profissional, onde realmente devemos passar a melhor das impressões possíveis para termos mais chances, eu não acho que devemos nos importar de forma exagerada com o que as pessoas do nosso círculo social pensam da gente. Eu costumo pensar que nós devemos nos importar com quem importa, sua mãe, seu pai, seu irmão, seu melhor amigo, alguém de confiança. Essas são as pessoas às quais valem a pena serem ouvidas. Pessoas às quais você deve pedir um conselho ou opinião. Por exemplo, se você está na dúvida em qual camisa vai combinar com a calça que você está usando e acha que precisa da opinião de alguém, pergunte para aquele amigo que você confia e que gosta de você. Agora, se você saiu de casa com a roupa que seu amigo te aconselhou e descobriu que seus colegas não gostaram, o que você pode fazer? Vai se importar com a opinião de quem é irrelevante para sua vida? Goffman usa o termo performance social para explicar a maneira como nos mudamos dependendo da situação onde estamos e das pessoas ao nosso redor. De forma geral, isso é totalmente normal, afinal, nós agimos diferente quando estamos com nossos amigos, com nossa família e com nossos colegas. Isso não tem nada de errado, apesar de que muitas vezes nós possamos parecer pessoas completamente diferentes até para nós mesmos. É normal sermos mais piadistas quando estamos com um amigo de longa data e mais contidos na sala de aula, mas a questão é, até que ponto devemos agir de forma diferente? Será que estamos apenas agindo assim porque a ocasião demanda isso, ou é porque estamos tentando nos encaixar? Quer dizer, é claro que a gente não vai tentar debochar com a cara do professor ou fazer uma piada de duplo sentido no meio da sala de aula, mas até que ponto a gente está agindo conforme a situação pede e até que ponto a gente está tentando deixar de sermos nós mesmos para agradar os outros. Mas a fama dele é a pior possível, Keiko.
Logo nesse primeiro episódio, a gente percebe que o Yusuke não se importa muito com o que as pessoas pensam dele, agindo do jeito que bem entende e até mesmo sendo grosseiro com os outros. Não que isso seja certo, porque ser mal educado de graça nunca é legal, mas, de certa forma, a gente pode dizer que ele agia como ele mesmo, e no final das contas, a Keiko pôde perceber que esse era apenas o que ele deixava transparecer, vendo que no fundo ele era bem mais que isso. Não, obrigado, coisa nenhuma, seu Zé Mané. Aqui é perigoso brincar. Os carros vão pegar você, sabia? Que rapaz estranho. Tanto é que as impressões negativas dele não fazem jus a quem ele realmente é. Yusuke se importa com um garoto que viu na rua, a ponto de o repreender para que tome mais cuidado. Além de, claro, se sacrificar para salvar sua vida. Mas antes disso, enquanto ele dizia para o garoto tomar cuidado e fazia graça para aliviar o momento, duas mulheres o julgavam pelas caretas que fazia, o julgando com bastante maldade, para ser sincero. É claro que esse momento foi um tanto exagerado e feito para deixar bem claro que ele era mal visto. Até porque, só sendo uma pessoa de coração muito ruim para julgar alguém que estava fazendo uma criança rir. Como eu disse, essa cena foi construída para corroborar com a ideia de que o protagonista é mal visto, e essa cena aconteceu justamente por isso, pelo Yusuke ser o protagonista. Com a exceção de ocasiões muito convenientes e forçadas, como são o caso de alguns Deus Ex Machina, é totalmente normal que tudo aconteça ao redor do protagonista e que ele de fato seja o centro das atenções, mas a vida real não é bem assim. E sim, é isso mesmo que eu quero te dizer, você não é o protagonista. Existe um termo na psicologia chamado o efeito holofote, que é o fenômeno no qual as pessoas tendem a pensar que elas estão constantemente sendo observadas. E aqui eu volto a repetir. Calma, você não é o protagonista do anime chamado Vida. Mas eu sou o protagonista da minha própria história. Ok, mas se for assim, todo mundo é o próprio protagonista. Mas, deixando isso de lado, e quer você acredite ou não, as pessoas se importam menos com você do que você imagina. A menos que você esteja parado no meio da rua com uma roupa de palhaço e uma buzina fazendo barulho, ninguém vai notar sua presença lá. Você vai andar pelas ruas, andar pelas calçadas e ninguém vai ligar. Mas e agora que você sabe dessa informação, isso te assusta ou te conforta? Honestamente, eu espero que isso te conforte assim como acontece comigo, pois seria um fardo viver em uma paranoia constante onde você está sempre sendo julgado e observado pelos outros. E Yusuke Urameshi, 14 anos. Personalidade. É rude, é violento, é impaciente, é atrevido. Além disso, é ladrão e burro. Ai, meu Deus, até isso! Mesmo que essa descrição esteja nos arquivos de Botan, a deusa da morte, nós sabemos que Yusuke não é tão ruim quanto ele parece. Mas e você, é tão ruim quanto parece? Não? Então tudo bem, pouco importa o que os outros pensam de você, né? Não? Então, você se importa tanto assim? Mas por que você se importa tanto? Se alguém que não é sua mãe, seu pai, seu melhor amigo, se não é ninguém importante que não gosta de você, por que você liga tanto? Que diferença isso faz? Será que você tem que mudar quem você é porque não se encaixa? Será que, ao invés de ir pra escola com aquela camisa irada de One Piece, vai ser melhor você ir com uma camisa sem estampa porque seus colegas não gostam de anime e você quer se enturmar com eles? Olha, de verdade, mudar é bom, evoluir, reconhecer os erros e se tornar alguém melhor. Isso faz parte da vida. Agora, não mude uma característica, um estilo ou um gosto pessoal se o motivo for o que os outros pensam de você. Até porque a gente viu que na verdade as pessoas nem ligam tanto assim pra você. Então, se você não é uma pessoa idiota e não tá fazendo nada de errado, não mude. Às vezes a gente tende a pensar que os outros têm uma má impressão da gente, quando isso nem é verdade. Por fim, se importe com quem importa, e não deixe de ser você mesmo com medo do que os outros vão pensar.